Existe um código de paz que o mundo não consegue decifrar, mas que a sua alma reconhece no exato momento em que o silêncio de Deus se transforma em um sussurro. Olhe para a imagem desta pomba branca. Ela não é apenas um símbolo, ela é a representação da doçura que está prestes a invadir o seu caos. Se você sente que as suas orações estão batendo no teto, ou que a sua força acabou no meio da jornada, hoje o Espírito Santo decidiu parar a sua busca externa para te encontrar aqui, no secreto deste vídeo. Algo novo está descendo agora sobre a sua mente. Ouça com o coração, pois a bem-aventurança não é ter tudo, é ouvir aquele que tudo pode. Sinta agora a temperatura do ambiente mudar, não por um fenômeno físico, mas porque a frequência da eternidade está se alinhando ao seu momento presente. O Espírito Santo, representado por essa pomba de paz, está sobrevoando as ruínas das suas preocupações para trazer o ramo de oliveira que anuncia o fim do seu dilúvio emocional. Bem-aventurado é o homem que entende que ouvir a voz do Espírito Santo é o maior patrimônio que alguém pode acumular na terra. Enquanto o mundo grita por pressa, por resultados e por desempenho, o Consolador te convida para uma mesa de descanso, onde o cardápio é a verdade que liberta. Ele conhece as camadas mais profundas da sua dor, aquelas que você não consegue explicar nem para o seu melhor amigo. E ele toca agora exatamente no ponto onde a sua alma está ferida. Não é um toque invasivo, é um toque de restauração. Sinta o frescor dessa presença, lavando o seu rosto e removendo a poeira dos dias difíceis. O Espírito Santo está organizando a sua casa interna agora, onde havia um amontoado de mágoas e ressentimentos que te impediam de respirar com leveza. Ele traz o vento da limpeza. Ele está soprando sobre os seus projetos parados e sobre os seus sonhos que foram esquecidos em uma gaveta do passado. A voz dele é mansa, mas tem o poder de derrubar muros de impossibilidades que foram erguidos ao seu redor. Deixe que essa unção penetre em seus poros, acalme os seus batimentos cardíacos e traga a certeza de que você não está sozinho nessa caminhada. O Espírito de Deus está aqui, e onde ele habita, o medo perde totalmente o direito de voz e de governo sobre a sua vida. Neste momento de entrega total, eu quero te fazer um convite que selará a nossa caminhada de fé. Se você deseja que a voz do Espírito Santo seja a sua bússola diária, inscreva-se agora no portal de oração e ative o sino, transformando este dispositivo em um altar de proteção para a sua família. Deixe o seu amém nos comentários como um ato de posse. Continuando nossa oração, perceba que o Espírito Santo é o selo da sua promessa, a garantia de que Deus não desistiu do projeto original que ele desenhou para você. Bem-aventurado é o homem que ouve e discerne que a sua vitória não virá pelo braço humano, nem pela força do seu intelecto, mas pelo agir sobrenatural deste Espírito que flutua sobre a sua casa agora. Ele está ungindo os umbrais das suas portas com o óleo da proteção divina. Toda praga de discórdia, toda seta de inveja
e toda língua maldita que se levantou contra o seu sucesso estão sendo neutralizadas agora pela pureza da pomba branca que representa a santidade de Deus. O Espírito Santo está trazendo clareza para os seus pensamentos. Onde havia névoa e dúvida sobre qual caminho seguir, Ele coloca um sinal luminoso de paz. Sinta a autoridade do reino sendo depositada em suas mãos. Você está recebendo agora o dom do discernimento para separar o joio do trigo nos seus relacionamentos. Deus está blindando o seu coração para que as decepções não te impeçam de amar e de acreditar novamente. A presença do Consolador é o seu escudo invisível. Descanse na certeza de que o exército do céu está em movimento por causa da sua adoração sincera neste exato momento. O que estava amarrado no mundo espiritual está sendo solto agora pelo sopro de vida do Deus vivo. Espírito Santo, tu que perscrutas as profundezas de Deus, entra agora nos porões da memória desta pessoa que ouve esta oração no portal de oração. Existem traumas que ficaram registrados no corpo, tensões que se transformaram em dores físicas e um cansaço que o sono comum não consegue curar. Mas tu és o Jeová Rafá através do teu Espírito. Bem-aventurado é o homem que permite que o Espírito Santo faça a cirurgia da alma, removendo as raízes de amargura que tentavam sufocar a sua alegria. Sinta agora uma corrente de calor percorrendo a sua coluna, alinhando as suas emoções e trazendo um alívio imediato para a sua mente. O Espírito Santo está deletando os arquivos de condenação que o inimigo tentou instalar no seu espírito. Você é livre, você é perdoado, você é amado com um amor eterno que não depende do seu desempenho. Deixe que a pomba da paz pouse sobre os seus conflitos familiares hoje, onde havia gritos, que venha o silêncio da mansidão. Onde havia distância, que venha o abraço da reconciliação. O Espírito de Deus está costurando as fendas que o orgulho abriu. Se você crê que a paz de Deus pode restaurar o seu lar, compartilhe neste vídeo agora com alguém que você ama, pois a luz que você espalha volta para você em dobro. O Consolador está sussurrando que o tempo da vergonha passou. Ele está trocando as suas vestes de cinzas por vestes de louvor. Sinta o frescor das águas tranquilas inundando o seu interior. Você não precisa mais lutar desesperadamente para ser aceito, pois o Espírito Santo já te aceitou e te selou para uma vida de plenitude. Respire essa liberdade. Deixe que o fluxo da vida divina renove cada célula do seu organismo, trazendo saúde, vigor e uma esperança que não se abala com as notícias do mundo. O Espírito Santo é o espírito de sabedoria e de revelação, e Ele está abrindo seus olhos espirituais agora para que você enxergue além das circunstâncias temporais. Bem-aventurado é o homem que não se guia pelo que vê com os olhos naturais, mas pelo que ouve do Espírito Santo em seu interior. Existe uma estratégia de vitória sendo desenhada para você enquanto você ouve estas palavras. Onde o inimigo disse que seria o seu fim, o Espírito Santo está escrevendo o título de um novo capítulo de triunfo.
Receba agora uma unção de inteligência emocional e espiritual para lidar com os conflitos do seu trabalho e com as pressões da sua vida financeira. O Senhor está te dando o feeling necessário para fechar os negócios certos e se afastar das parcerias enganosas. Se você sente que esta palavra é a resposta que você buscava, firme sua aliança conosco clicando no botão de inscrever-se, pois o portal de oração é o solo fértil onde a sua fé será alimentada diariamente. O Espírito Santo está soprando sobre a sua visão de futuro. Aquela nuvem escura que te impedia de planejar o amanhã está se dissipando agora. Você volta a ter sonhos grandes, projetos audaciosos e uma vontade inabalável de crescer, porque você sabe que o ajudador está ao seu lado. Ele é o seu sócio majoritário, aquele que provê o recurso, que abre a porta de emprego e que faz o seu nome ser lembrado em lugares de honra. Sinta a segurança de ser guiado por aquele que conhece todos os caminhos. Você não tropeçará, pois o Espírito Santo sustenta os seus pés. A luz da verdade brilha sobre a sua estrada e toda treva de incerteza é dissipada agora pela glória manifesta do Consolador. Neste último bloco desta primeira sequência de poder, nós selamos a sua vida com a autoridade que há no nome de Jesus, através da operação do Espírito Santo. Bem-aventurado é o homem que ouve a voz do Espírito e compreende que ele carrega o DNA do reino dentro de si. Você não é uma vítima do destino, você é um embaixador do céu na terra. O Espírito Santo está depositando sobre você agora um manto de autoridade. Toda força contrária que tentava paralisar os seus passos está sendo subjugada agora. Sinta a presença da pomba branca, o espírito de pureza, expulsando do seu ambiente toda a energia negativa, todo espírito de confusão e toda sombra de dúvida. Você está sendo blindado para as próximas horas. O seu sono será um portal de revelações, onde o Espírito Santo falará com você através de sonhos e visões, trazendo a direção que você precisa. Se você quer que essa unção continue transbordando, deixe o seu like e envie este vídeo para 3 pessoas, formando um cordão de 3 dobras que não se quebra facilmente. O Senhor está te ungindo com o óleo da alegria. O luto se vai, a tristeza se vai, e o espírito de pesadume é substituído agora por uma leveza indescritível. Você é a morada de Deus. Onde você pisar, a paz entrará. Onde você falar, o consolo fluirá. Você é um canal de milagres. Descanse agora debaixo dessa cobertura espiritual inabalável. O Espírito Santo é o seu escudo, a sua retaguarda e a sua vanguarda. Você está guardado, você está amado e você está pronto para governar sobre todas as situações que antes te dominavam. Amém e amém. O Espírito Santo, que pairava sobre o abismo no princípio de tudo, está agora realizando uma varredura espiritual em cada centímetro da sua residência. Bem-aventurado é o homem que ouve o Espírito Santo e permite que ele seja o sentinela da sua porta. Existe um peso que tenta se instalar nos cantos da sua casa,
um espírito de contenda que provoca discussões por motivos banais e um cansaço que parece impregnado nas paredes. Mas a pomba branca da paz está batendo suas asas sobre o seu lar agora. Eu ordeno que toda sombra de tristeza, todo rastro de palavras malditas e toda influência de visitas negativas sejam neutralizados pelo fogo purificador do Consolador. Sinta o ar ficar mais leve no seu quarto, na sua sala e no quarto dos seus filhos. O Espírito Santo está higienizando a sua atmosfera espiritual. Onde havia um ambiente carregado, agora existe um santuário de adoração. Se você deseja que essa limpeza seja permanente na sua vida, não deixe de se inscrever aqui no portal de oração e ativar as notificações, pois cada encontro nosso é uma manutenção da sua paz. O Espírito Santo está te dando autoridade para governar sobre o seu ambiente. Você não é mais refém do mau humor alheio ou das energias pesadas que tentam entrar pela sua porta. A presença de Deus é o seu sistema de segurança mais eficiente. Respire essa pureza. Deixe que o Espírito Santo preencha os espaços vazios com o seu amor incondicional. Toda opressão maligna que causava pesadelos ou insônia está batendo em retirada, pois a luz da pomba da paz brilha agora com tal intensidade que nenhuma treva consegue resistir. Você está seguro debaixo da nuvem de glória que repousa sobre a sua cabeça e sobre a sua família. Existe uma linhagem de dor que o inimigo tentou traçar na sua família. Padrões de vício, de falência e de divórcios que parecem se repetir de pai para filho. Mas o Espírito Santo está traçando hoje uma nova linha de demarcação. Bem-aventurado é o homem que ouve o Espírito Santo e recebe a revelação de que ele é uma nova criatura e as coisas velhas já passaram. Eu profetizo que toda corrente hereditária de fracasso está sendo despedaçada agora pelo poder da unção que flui deste vídeo. O Espírito de Deus está reescrevendo o seu código genético espiritual. Onde havia uma tendência à depressão, ele coloca o DNA da alegria inabalável. Onde havia a marca da escassez, ele coloca o selo da prosperidade do reino. Sinta as correntes invisíveis caindo dos seus pés e das suas mãos. Você não está mais preso ao passado dos seus antepassados. Você está ligado à eternidade do seu Pai Celestial. Se você crê nessa libertação geracional, deixe o seu testemunho ou o seu pedido de oração nos comentários e curta este vídeo para que essa quebra de julgos alcance mais famílias. O Espírito Santo está te dando uma nova identidade. Você não é o erro que cometeram com você, nem o erro que você cometeu no passado. Você é o projeto perfeito do Criador, selado para a vitória. A partir de hoje, a sua descendência será bendita na terra, porque o Espírito Santo encontrou em você um canal de obediência. Descanse na certeza de que o sangue de Jesus, aplicado pelo Espírito Santo, limpa todo o seu histórico e te apresenta diante do trono como alguém puro, santo e irrepreensível. A sua nova história começa nesta madrugada, sob o sopro restaurador do Consolador.
Muitas vezes, a voz do medo grita mais alto através das contas a pagar e da incerteza financeira. Mas o Espírito Santo é o espírito de provisão que guiou o povo no deserto e não deixou faltar o maná. Bem-aventurado é o homem que ouve o Espírito Santo e aprende a depender da fonte, não apenas dos recursos humanos. Deus está soprando sobre a sua vida profissional agora. Ele está trazendo à tona talentos escondidos, ideias que valem fortunas e portas de emprego que estavam lacradas por influências espirituais malignas. Eu repreendo todo espírito de devorador, todo espírito de perda e toda praga que tentava consumir o seu salário antes do final do mês. O Espírito Santo está te dando sabedoria administrativa para governar o que você tem e fé para atrair o que você ainda não vê. Se você sente que esta palavra é um sinal para o seu crescimento, firme seu compromisso com o portal de oração, pois a união da nossa fé abre as janelas do céu sobre a nossa economia. O Espírito Santo está movendo o coração de pessoas chaves para te favorecer amanhã. Ele está indo adiante de você em reuniões, em bancos e em processos judiciais. Não se desespere com os números, pois o seu Deus é o dono do ouro e da prata, e o Espírito Santo é o administrador dessas riquezas na vida daqueles que o buscam. Sinta a paz substituindo o desespero financeiro. O Senhor é o seu pastor, e através do Espírito Santo, Ele garante que nada te faltará. Prepare as suas mãos para colher o que você não plantou e para administrar a abundância que está chegando. O espírito de abundância pouse sobre a sua carteira e sobre os seus negócios hoje. Ninguém consegue explicar por que algumas portas se fecham sem motivo aparente. Mas no mundo espiritual, o Espírito Santo revela que muitas vezes é o resultado de setas de inveja e mal olhado que foram lançadas contra você. Bem-aventurado é o homem que ouve o Espírito Santo e se esconde no esconderijo do Altíssimo, onde o mal não pode tocar. Eu levanto agora um escudo de luz ao seu redor. A pomba branca do Espírito Santo funciona como uma blindagem que reflete toda a palavra de maldição de volta para o abismo. Onde planejaram a sua queda, Deus está preparando o seu banquete. Onde tentaram manchar o seu nome, o Espírito Santo está trazendo a verdade à tona com o brilho do sol do meio-dia. Se este canal tem sido o seu refúgio, ajude-nos a crescer inscrevendo-se agora, para que a nossa corrente de blindagem seja inquebrável. O Espírito Santo está te dando um discernimento aguçado para identificar lobos em pele de cordeiro que tentam se aproximar da sua intimidade para roubar a sua paz. Você terá a sabedoria de calar no momento certo e de agir na hora exata. Toda a arma forjada contra a sua reputação e contra o seu ministério cai por terra agora. O Espírito de Deus é a sua retaguarda. Ele protege as suas costas enquanto você avança para o alvo. Sinta-se seguro, sinta-se protegido. Você é a menina dos olhos de Deus. E quem toca em você, toca no próprio Criador. A paz que você sente agora é a confirmação
de que o exército de anjos está posicionado ao seu redor. Nenhum laço do passarinheiro e nenhuma peste perniciosa terão poder sobre você, pois o selo do Espírito Santo é intransponível e eterno. O maior milagre que o Espírito Santo realiza não é o ouro ou a cura física, mas o derramar do amor de Deus que preenche o vazio existencial humano. Bem-aventurado é o homem que ouve o Espírito Santo e sente o abraço do Pai que restaura o primeiro amor. Talvez o seu coração tenha ficado frio devido às lutas da vida, talvez a sua fé tenha se tornado mecânica e sem brilho, mas o Espírito Santo está soprando sobre as brasas hoje para acender uma fogueira de paixão por Deus. Sinta o calor desse amor invadindo o seu peito, removendo a apatia e a indiferença. O Espírito Santo está te lembrando da alegria da sua salvação. Ele está te dando um novo desejo de buscar a face de Deus, de ler a palavra e de orar com gemidos de gratidão. Se este vídeo renovou a sua esperança, compartilhe essa chama com alguém, pois o amor de Deus se multiplica quando é repartido. O Espírito Santo está curando a sua alma de toda a frieza espiritual causada pelas decepções com pessoas no ambiente religioso. Foque na pomba, foque na pureza, foque na voz do amado. Você está sendo batizado agora com uma nova dose de graça. O seu coração volta a bater no ritmo do céu. Toda a amargura religiosa e todo o legalismo estão saindo para dar lugar à liberdade da graça. Você é amado pelo que você é, não pelo que você faz. Descanse nesse amor incondicional que o Espírito Santo derrama no seu coração agora. Você está pronto para deitar e dormir, sabendo que é o favorito do Pai. A paz do Senhor te envolva completamente até o amanhecer de um novo dia cheio de glória e comunhão. O Espírito Santo é a lente através da qual o crente deve enxergar a realidade para não ser enganado pelas aparências deste mundo tenebroso. Bem-aventurado é o homem que ouve o Espírito Santo e recebe o dom do discernimento, pois ele consegue enxergar as intenções ocultas por trás de cada sorriso e de cada proposta que chega à sua mesa. Muitas vezes, o que parece ser uma oportunidade de ouro é, na verdade, um laço armado para prender a sua liberdade financeira e espiritual. Mas hoje, o Consolador está limpando os seus olhos das escamas da ingenuidade. Sinta a clareza mental que está sendo depositada em você agora. O Espírito de Deus está sussurrando instruções estratégicas para os seus próximos passos. Ele te mostra em quem você deve confiar e de quem você deve se afastar silenciosamente. Se você deseja que essa visão profética seja aguçada dia após dia, faça parte da nossa família aqui no Portal de Oração. Sua inscrição é o selo de que você valoriza a sabedoria divina acima de qualquer inteligência humana. Receba agora uma sensibilidade espiritual apurada. Onde antes havia confusão e incerteza, agora há uma bússola interna que aponta sempre para a verdade de Cristo. O Espírito Santo está te dando a paz que serve como árbitro no seu coração. Se não houver paz, não siga. Se a pomba da paz repousar sobre a decisão,
avance com coragem. Você está sendo treinado para governar com sabedoria, discernindo o tempo e o modo de cada coisa debaixo do sol. A luz do Espírito dissipa toda a névoa da dúvida e te coloca em um caminho de retidão e de escolhas que glorificam o nome do Senhor. A maior batalha não acontece lá fora, mas dentro da mente, onde o inimigo tenta projetar filmes de fracasso e cenários de destruição total. Bem-aventurado é o homem que ouve o Espírito Santo e usa a espada da palavra para anular todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus. O Espírito Santo, representado por essa pomba de mansidão, é também o fogo devorador que consome toda a palha da ansiedade e todo o entulho da paranoia. Eu ordeno no poder do Espírito que toda voz estranha que te diz que você vai morrer, que você vai ficar louco ou que nada vai dar certo, se cale permanentemente agora. O Senhor não te deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente perfeitamente sã. Sinta a mão do Consolador tocando a sua testa, resfriando o calor da preocupação excessiva e organizando os seus neurônios para funcionarem em plena harmonia com o céu. Se você sente esse alívio mental, deixe o seu like para que essa paz alcance outras mentes atormentadas. O Espírito Santo está instalando um filtro de santidade no seu subconsciente. As memórias de abuso, de rejeição e de palavras pejorativas estão sendo substituídas por promessas de vida eterna e de vitória presente. Você tem a mente de Cristo e o Espírito Santo é o guardião dessa mente. Descanse na certeza de que nenhum dardo inflamado do maligno pode atravessar o escudo da fé que o Espírito Santo sustenta sobre você. A sua noite será de pensamentos puros, de visões de esperança e de um silêncio restaurador que prepara o seu intelecto para as grandes conquistas que o dia de amanhã trará. A Bíblia afirma com autoridade que é a unção que despedaça o jugo, e essa unção é a presença manifesta do Espírito Santo na vida do cristão fiel. Bem-aventurado é o homem que ouve o Espírito Santo e sente o peso da canga da escravidão sendo quebrado em seu pescoço neste exato momento. O jugo é aquela estrutura que te obriga a carregar o que não é seu, que te faz trabalhar e não ver o fruto, que te faz amar e não ser correspondido. Mas hoje, a pomba branca da liberdade pouse sobre os seus ombros. Sinta as correntes de vícios, de pornografia, de dependência emocional e de baixa autoestima caindo por terra. O Espírito de Deus está te soltando das amarras do passado que te impediam de voar para o seu propósito original. Se você quer ver essas correntes totalmente destruídas na sua família, inscreva-se no portal de oração e compartilhe este vídeo como um ato de libertação profética. O Consolador está soprando um novo ânimo sobre as suas pernas. Você volta a ter fôlego para correr a carreira que te foi proposta. Toda a estagnação espiritual está terminando agora. Onde você estava parado há anos, o Espírito Santo coloca um motor de aceleração sobrenatural. O que levaria décadas para ser resolvido, o Espírito Santo resolve em dias, porque ele opera acima das leis do tempo
e do espaço. Receba a unção da facilidade. As portas que antes exigiam esforço humano, agora se abrem ao toque da presença do Senhor. Você é livre para adorar, livre para prosperar e livre para ser tudo o que Deus planejou. O selo da liberdade está sobre você, e onde o Espírito do Senhor opera, o inimigo não encontra lugar para se apoiar. Existem dores que tentam roubar a dignidade do homem, fazendo-o sentir-se menor do que realmente é diante do Criador e da sociedade. Bem-aventurado é o homem que ouve o Espírito Santo e descobre que ele é o templo vivo do Deus mais alto, revestido de glória e de honra. O Espírito Santo está resgatando agora a sua autoestima espiritual. Ele está tirando você da cinza e te sentando entre os príncipes do seu povo. Sinta o óleo da alegria sendo derramado sobre a sua cabeça, descendo pela sua barba e chegando à orla das suas vestes. Onde você foi humilhado, o Espírito Santo está preparando o cenário da sua exaltação pública, não por ego, mas para que todos vejam que há um Deus que cuida dos seus filhos com zelo paternal. Se essa mensagem de honra tocou o seu coração, deixe o seu amém e o nome de alguém que precisa recuperar a dignidade nos comentários. O Espírito de Deus está curando o seu senso de valor. Você não é o que o seu extrato bancário diz, você não é o que o seu diploma diz, você é quem o Espírito Santo diz que você é. Amado, escolhido, precioso e herdeiro de todas as promessas. Deixe que essa verdade penetre no seu sangue. O Consolador está removendo toda a capa de vergonha que os erros do passado tentaram colocar em você. Ele te veste com roupas novas, limpas pelo sangue do Cordeiro e passadas pelo fogo do Espírito. Você volta a andar de cabeça erguida, não por arrogância, mas por consciência da sua filiação divina. A presença da pomba branca sobre você sinaliza que o período de humilhação acabou e o período de refrigério e honra já começou na sua história. Há uma linguagem que o mundo não entende, uma comunicação direta entre o seu espírito e o Espírito de Deus, que acontece no silêncio da sua entrega total. Bem-aventurado é o homem que ouve o Espírito Santo e permite que ele ore através de si com gemidos inexprimíveis, conectando as suas necessidades terrenas com os recursos celestiais. Esta intimidade é o que te sustentará nos dias maus. É o que te fará sorrir no meio da tempestade e o que te dará paz quando todos ao seu redor estiverem em pânico. O Espírito Santo está te convidando agora para um nível mais profundo de amizade. Ele não quer ser apenas um visitante de domingo na sua vida. Ele quer ser o morador constante, aquele com quem você conversa ao acordar e a quem você agradece ao deitar. Se você deseja cultivar essa presença todos os dias, o portal de oração é o seu lugar. Aqui alimentamos essa chama juntos. Sinta a doçura dessa comunhão. O Espírito Santo está te revelando a vontade do Pai para os seus próximos dias. Ele está te dando canções de libertação na noite. Quando você fecha os olhos, Ele continua trabalhando no seu interior, curando as suas memórias e fortalecendo a sua fé.
Deixe-se envolver por essa nuvem de glória. Não há nada mais gratificante do que saber que o Criador do universo escolheu o seu coração como morada favorita. O Espírito Santo te abraça agora com uma ternura que cura qualquer sentimento de orfandade. Você está conectado com a fonte da vida e dessa fonte jorrará toda a força que você precisa para ser um vencedor em todas as áreas da sua existência. O Espírito Santo é o fôlego de vida que entrou nas narinas de Adão e a mesma força que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Esse mesmo poder está agora soprando sobre as áreas da sua vida que pareciam secas e sem esperança. Bem-aventurado é o homem que ouve o Espírito Santo e crê que o impossível é apenas o cenário para um milagre sem precedentes. Talvez o seu casamento pareça um vale de ossos secos. Talvez a sua empresa esteja sem fôlego financeiro, mas a pomba branca da paz está batendo as asas sobre essas ruínas agora. Sinta o vento do Espírito soprando o pó do desânimo e trazendo o oxigênio da ressurreição. Eu profetizo que o que estava morto vai voltar a viver. A esperança vai viver, o desejo de sonhar vai viver e a alegria de servir a Deus vai queimar novamente. O Espírito Santo está unindo os ossos, trazendo nervos e cobrindo com carne o que estava desfeito. Se você sente esse sopro de vida entrando na sua casa, inscreva-se no portal de oração e ative o sino, pois somos o canal onde a vida de Deus flui diariamente. O Consolador está te lembrando que o deserto não é o seu cemitério, mas o seu campo de treinamento. Ele está te dando forças para se levantar e caminhar com a cabeça erguida. Onde o mundo viu um fim, o Espírito Santo decreta um novo começo. Receba agora uma energia renovada, uma saúde que brota do trono e um vigor que confunde os seus adversários. Você é templo do Espírito da vida, e onde você chegar, a morte espiritual e o desespero terão que retroceder, pois você carrega a atmosfera da ressurreição dentro de você. Muitas vezes, após uma grande decisão de fé, o inimigo tenta lançar retaliações para te fazer recuar. Mas o Espírito Santo é o seu escudo de fogo e a sua retaguarda inexpugnável. Bem-aventurado é o homem que ouve o Espírito Santo e descobre que está guardado em um esconderijo onde as setas do mal perdem a força antes mesmo de chegarem perto. Existe uma proteção sobrenatural sendo ativada agora sobre os seus bens, sobre o seu nome e sobre o seu sono. O Espírito de Deus está desfazendo toda a trama de inveja que tentava sabotar o seu progresso. Sinta a segurança de estar debaixo de uma cobertura que o inferno não consegue furar. A pomba branca, que simboliza a pureza, traz consigo a espada flamejante que corta os laços do passarinheiro. Se este canal tem sido a sua torre forte, deixe o seu like e compartilhe esta blindagem com quem você ama, pois a proteção se multiplica na unidade da fé. O Espírito Santo está te dando um discernimento de águia para perceber as armadilhas emocionais que tentam roubar a sua paz.
Você não cairá em tentações de amargura, nem em laços de fofoca ou discórdia. O Senhor está colocando uma guarda em seus lábios e uma vigilância em seu coração. Você está sendo preservado para o dia da sua grande coroação. O Espírito Santo é o selo que diz ao mundo espiritual: não toque neste ungido. Descanse com essa certeza. Toda retaliação contra a sua saúde ou contra os seus filhos é anulada agora pelo sopro do Todo-Poderoso. Você dorme em paz e acorda em segurança, porque aquele que te guarda nunca dormita e nunca descansa enquanto não completar a obra na sua vida. O Espírito Santo é a fonte de toda a sabedoria e criatividade. O mesmo Espírito que deu a Bezalel a habilidade para construir o tabernáculo e a Salomão o entendimento para governar nações. Bem-aventurado é o homem que ouve o Espírito Santo e recebe downloads de estratégias do céu para resolver problemas terrenos. Talvez você esteja travado em um projeto ou não saiba como fazer o seu recurso multiplicar, mas o espírito de inteligência está iluminando os seus neurônios agora. Sinta a clareza mental substituindo a confusão de ideias. O Espírito Santo está te dando a solução que ninguém mais teve. Ele está abrindo portas de inovação no seu trabalho e te dando graça diante de autoridades. Se você busca esse crescimento guiado por Deus, faça do portal de oração a sua base diária. Sua inscrição nos fortalece para continuar sendo esse canal de luz. O Consolador está soprando sobre a sua visão. Onde outros veem crise, você verá oportunidade. Onde outros veem escassez, você verá o campo pronto para a colheita. Receba agora uma mente afiada, uma percepção aguda e uma capacidade de aprendizado acelerada. O Espírito Santo está te capacitando para ser o melhor naquilo que você faz, para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua excelência. Você não terá medo de concorrência ou de crises econômicas, pois a sua fonte de ideias não é este mundo, mas o reino de Deus. Descanse com o seu intelecto em paz, sabendo que as melhores estratégias chegam no silêncio da comunhão. Amanhã você acordará com a resposta exata para aquele desafio que parecia impossível, pois o Espírito de sabedoria já preparou o caminho. Jesus prometeu que do interior daquele que crê fluiriam rios de água viva, e esse rio é a presença constante e abundante do Espírito Santo. Bem-aventurado é o homem que ouve o Espírito Santo e se torna uma terra fértil, onde tudo o que é plantado floresce e dá frutos no tempo certo. O Espírito de Deus está irrigando agora o seu solo emocional, que talvez estivesse seco por causa das decepções amorosas ou das frustrações familiares. Sinta o frescor desse rio, lavando a sua alma, removendo a poeira do deserto e trazendo vida nova. Onde havia esterilidade, agora haverá frutificação. Seus projetos, seus sonhos e até a sua vida biológica estão debaixo da bênção da fertilidade divina. Se este rio tem restaurado a sua esperança, comente: eu sou terra fértil, e deixe o seu amém.
O Espírito Santo está fazendo brotar flores no meio das suas pedras. Ele está transformando o seu lamento em dança e a sua sede em satisfação plena. Não procure em fontes rasas deste mundo o que só o rio de Deus pode oferecer. Beba dessa presença agora. Deixe que essa água limpa cure o seu sistema digestivo, o seu sangue e as suas emoções. Você está sendo restaurado para ser um jardim regado pelo próprio Criador. Nada poderá secar a sua alegria, pois a sua fonte é inesgotável. O Espírito Santo garante que, mesmo no ano da seca, você não deixará de dar fruto e as suas folhas permanecerão sempre verdes. Você é um canal por onde o rio de Deus passará para abençoar todos os que se aproximarem de você. Sinta o transbordar dessa graça agora, preenchendo cada vazio e transbordando em gratidão e paz profunda. Você não foi chamado para ser cauda, mas para ser cabeça, e o Espírito Santo é quem deposita sobre você o selo do governo espiritual. Bem-aventurado é o homem que ouve o Espírito Santo e assume o seu lugar de realeza, entendendo que ele não luta para ter vitória, mas luta a partir da vitória que Cristo já conquistou. O Espírito de Deus está te revestindo agora com vestes reais, tirando a capa da escravidão e colocando o anel da autoridade em seu dedo. Sinta a dignidade sendo restaurada. Você tem autoridade para decretar paz sobre a sua casa, saúde sobre o seu corpo e prosperidade sobre o seu caminho. O Espírito Santo é o seu avalista, aquele que confirma a sua palavra no mundo espiritual. Se você reconhece a sua identidade de herdeiro, firme seu lugar no portal de oração. Cada vídeo aqui é um decreto de governo sobre a sua vida. O Consolador está te ensinando a falar como quem tem poder. Pare de reclamar e comece a profetizar sob a direção do Espírito. Onde houver caos, ordene que a luz se faça. Onde houver doença, ordene que a vida se manifeste. O Espírito Santo está te dando as chaves do reino. O que você ligar na terra com a ajuda dele, será ligado no céu. Descanse agora com a postura de quem sabe quem é o seu Pai. Você é um príncipe, uma princesa do Rei dos Reis, selado pelo Espírito da promessa. O inimigo terá que recuar diante da autoridade que emana dos seus olhos, pois ele vê em você a glória do próprio Deus. Durma com o cetro da paz em suas mãos, sabendo que o Espírito Santo governa o universo e cuida pessoalmente de cada detalhe da sua história. O que o Espírito Santo começa, ele aperfeiçoa até o dia de Cristo. E agora entramos na fase do selamento de tudo o que foi liberado sobre a sua vida nesta oração. Bem-aventurado é o homem que ouve o Espírito Santo e não permite que as dúvidas do amanhã roubem as certezas que foram plantadas no hoje. A pomba branca da paz não está apenas de passagem. Ela veio para fazer morada permanente sobre o seu ombro e sobre a sua consciência. Sinta o peso da glória de Deus consolidando cada cura, cada porta aberta e cada libertação mental que aconteceu nos últimos minutos. O Espírito de Deus está passando um selo de fogo sobre o seu coração, declarando
que o inimigo não tem mais autoridade para retomar os territórios que ele perdeu. Se você sente que este vídeo foi um divisor de águas na sua história, certifique-se de estar inscrito no portal de oração e ative o sino para que essa chama nunca se apague no seu cotidiano. O Consolador está blindando a semente da palavra que foi lançada. Toda ave de rapina que tentar roubar a sua esperança será consumida pelo fogo do Espírito. Você não é mais uma pessoa comum. Você é um portador da presença de Deus. Onde você tocar, a bênção será transferida. Onde você pisar, o território será santificado. Sinta a segurança de estar debaixo de uma aliança eterna que não depende dos seus méritos, mas da fidelidade dele. O Espírito Santo garante que o seu testemunho será contado com alegria, pois o que foi selado no céu, a terra é obrigada a manifestar. Descanse nessa certeza inabalável. Enquanto o sono se aproxima, o Espírito Santo já está trabalhando no seu despertar, preparando o seu espírito para acordar em uma atmosfera de respostas e soluções. Bem-aventurado é o homem que ouve o Espírito Santo e entende que a noite é o tempo de Deus operar, enquanto o homem descansa. Eu profetizo que você não acordará com o peso da ansiedade, mas com o vigor de um guerreiro que sabe que a batalha já foi vencida. O espírito de fortaleza está renovando as suas células, restaurando o seu vigor físico e mental. Onde havia cansaço crônico, agora haverá uma energia sobrenatural que confunde a medicina. Se este refrigério chegou até você, deixe o seu like e envie esta paz para 3 pessoas que precisam acordar com uma nova esperança amanhã. O Espírito Santo está te dando uma visão clara do que deve ser feito logo nas primeiras horas do dia. Ele vai te guiar em cada conversa, em cada e-mail e em cada decisão. A pomba branca da paz irá à sua frente, aplainando os caminhos e quebrando as resistências. Você é o bem-aventurado que o Salmo 1 descreve. Tudo o que você fizer prosperará. O Espírito de Deus é o motor da sua produtividade. Não tema os gigantes do dia a dia, pois o Espírito Santo é maior do que qualquer desafio que o sol possa iluminar. Sinta o seu corpo relaxar completamente sob a guarda do Altíssimo. O seu amanhecer será marcado por uma notícia de vitória, por um alívio financeiro ou por uma paz familiar que você não sentia há anos. O Espírito do Senhor é a sua garantia de um novo dia cheio de luz. Muitas vezes, as palavras humanas se esgotam, mas o Espírito Santo continua a oração por você com gemidos que a lógica não entende, mas que o Pai atende prontamente. Bem-aventurado é o homem que ouve o Espírito Santo e se entrega a essa intercessão profunda, permitindo que o Consolador leve as suas causas mais complexas ao Tribunal de Justiça do céu. Neste momento, o Espírito está apresentando o seu nome diante do trono, defendendo o seu direito de herança e anulando as acusações do adversário. Existe um silêncio sagrado que envolve você agora. Um silêncio onde as respostas são geradas. O portal de oração é o ambiente onde essa conexão acontece.
e sua presença aqui é a prova de que você escolheu a boa parte que não lhe será tirada. O Espírito de Deus está traduzindo a sua dor em milagre, a sua carência em plenitude e a sua dúvida em convicção. Ele está orando pela saúde dos seus, sua carência em plenitude e a sua dúvida em convicção. Ele está orando pela saúde dos seus filhos, pela restauração do seu matrimônio e pelo sucesso do seu ministério. Sinta a tranquilidade de saber que o melhor advogado do universo está cuidando do seu processo. Você não precisa gritar para ser ouvido. O Espírito Santo conhece o bater do seu coração. Deixe que essa intercessão remova toda a culpa e todo o medo do julgamento alheio. O Espírito de Deus testifica com o seu Espírito que você é filho. E se é filho, é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Essa verdade é o seu porto seguro. A pomba da paz repousa sobre o seu peito, silenciando todas as tempestades internas e garantindo que o veredito final sobre a sua vida é de vitória absoluta e paz perpétua. A unção que está sobre você agora não para em você. Ela transborda como o óleo precioso sobre a cabeça de Arão, que desce para a barba e chega às orlas das vestes, alcançando todos os que estão debaixo da sua cobertura. Bem-aventurado é o homem que ouve o Espírito Santo e se torna o sacerdote do seu próprio lar, o canal por onde a bênção flui para a esposa, para o marido e para os filhos. Eu profetizo que as paredes da sua casa estão sendo impregnadas com a presença da pomba branca hoje. Toda rebeldia, toda frieza espiritual e todo distanciamento entre os membros da sua família estão sendo curados agora pelo toque do Espírito Santo. Se você crê na restauração da sua casa, escreva nos comentários: minha família é do Espírito Santo, e cele essa palavra. O Consolador está visitando os quartos, tocando nos corações endurecidos e trazendo um espírito de união e amor sacrificial. O portal de oração se une a você nesta intercessão familiar. O Espírito Santo está levantando uma geração bendita através de você. Seus filhos serão ensinados pelo Senhor e grande será a paz deles. Onde havia o deserto da solidão familiar, agora haverá o jardim da comunhão. A luz que brilha em você iluminará os caminhos de todos os seus parentes. Não desista daqueles que ainda estão longe, pois o Espírito Santo é o mestre do convencimento e ele sabe como trazer os pródigos de volta ao lar. Receba a unção da harmonia doméstica. Sua casa será um refúgio de paz, um lugar onde o Espírito Santo se sente à vontade para habitar e operar maravilhas todos os dias da sua vida. Chegamos ao momento do repouso absoluto, onde a voz se cala e o Espírito Santo assume o controle total do seu sono e do seu subconsciente. Bem-aventurado é o homem que ouve o Espírito Santo e dorme no esconderijo do Altíssimo, sob a sombra do Onipotente, sabendo que nenhum mal o atingirá. A pomba branca da paz envolve todo o seu ser agora, como um cobertor de luz e proteção. Você está seguro, você está guardado, você é amado além do que as palavras podem descrever.
O Espírito Santo é o seu escudo e a sua recompensa. Enquanto você dorme, ele trabalha na sua cura. Ele organiza o seu amanhã e ele protege o seu lar de todo ataque visível ou invisível. Se este roteiro foi uma bênção, compartilhe-o agora, pois a luz que você envia é a luz que te guia. O Portal de Oração agradece por você permitir que sejamos o canal dessa visitação. Agora, feche os olhos físicos e abra os olhos da alma. Sinta a presença doce e suave do Consolador te embalando. O medo se foi, a dor se foi, só resta a paz. O Espírito Santo sussurra ao seu coração: não temas, porque eu sou contigo. Durma na certeza de que você é um projeto de sucesso de Deus. Ao acordar, você será uma nova criatura, cheia de vigor, unção e autoridade. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com você hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Descanse na glória.